E daí eu fiquei durante aproximadamente um mês, assim, buscando muito a palavra de Deus. Então, todo dia antes de dormir, eu ficava escutando a Bíblia falada até eu apagar. E eu era enfático. Eu falava assim, Deus, fala comigo. Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito? E a palavra de Deus veio audível, assim. Ele falou, filho, eu estou com você. O meu propósito para você é transformação de vidas. E lá onde você estava, você não iria transformar mais vida nenhuma. E daí eu dormi, alcoolizado, e tive um sonho com Jesus. E daí, nesse sonho com Jesus, frente a frente, ele olhou para mim e falou, pois não. Eu falei, quem que você é? Ele falou, quem que você acha que eu sou? Eu falei assim, eu aprendi que você é o maior médium que passou pela Terra. Mas ele virou e falou assim, não vou te responder a sua pergunta. Eu vou te fazer outra pergunta. Eu falei, pois não. Daí ele falou assim, e se eu te disser que eu sou o próprio Deus? Mais um episódio do Jesus Pode. Chegamos a mais um episódio do Jesus Pode, repleto de bênçãos, vocês sabem, cada programa tem sido incrível. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito, muito especial. Eu vou te falar uma coisa, custou tão caro para esse convidado estar aqui, gerando esse testemunho, custou caríssimo. E é de graça para você que está aí assistindo, assim como a salvação. Custou tão caro aquela cruz para Jesus, mas é de graça para você. E é por isso que o Jesus Pode ter entregado esse conteúdo da graça. E essa pessoa que vai compartilhar uma história de vida, ele é um empresário, um dos maiores estrategistas de marketing do Brasil. Mas o que trouxe ele aqui vai muito além do marketing. Vai sobre uma liderança, vai sobre uma influência ao qual ele foi tocado e ele foi tomado por um nome chamado Jesus. Então receba comigo e fica de olho na história incrível do Rafa. Olha, gente, que intimidade do Rafa, porque eu posso falar Rafa. Pode. Rafa, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Obrigado, Luzia. Obrigada pelo seu sim, viu? Obrigado pelo convite. É uma honra. A Luzia é uma mulher de Deus, né? Conheci ela aqui na cidade de Taubaté. Uma pessoa que eu admiro muito, né? Como empresária, mas quando a gente se conheceu a primeira vez, né, Luzia? Nessa sala, contando para ela a respeito de alguns outros projetos. E daí ali eu pude ver o quanto que ela é usada por Deus, o quanto que você carrega uma sabedoria, mas é uma sabedoria que eu tenho certeza que ela não vem de você, ela vem do alto. Então, assim, é uma honra poder participar desse podcast. Eu costumo falar que com Deus eu tenho tudo, sem Ele eu não tenho nada. Amém. Então, vamos deixar Ele nos usar durante Gente, esse podcast é muito especial. Eu tô gravando aqui na sede das Sobrancelhas da franquia. É muito emocionante. E é isso que é poder levar o nome de Jesus, né? Vocês acompanham esse podcast, Orlando. A gente tem gravado quando estamos aqui no Brasil, em São Paulo. E hoje nós estamos gravando aqui na sede. Os convidados de hoje é pra lá de especial. Ô, Rafa, eu fiquei muito impactada, né? Com o nosso café. Nós tomamos um café lá em Orlando. Foi muito precioso. Não conseguimos gravar lá. Mas eu queria que você contasse um pouquinho. Porque hoje a gente vê uma empresa de marketing digital, você pode falar um pouquinho dela, a gente tem visto o seu crescimento aí nas redes sociais e quantos outros empresários você tem mentorado, né? Você tem cuidado, tem acessado esse seu conhecimento. Mas foi um percurso muito longo, muito doloroso. Foi. Conta para nós um pouquinho. A minha trajetória, né? Eu não sou formado em marketing, não vim dessa área de formação, sou formado em engenharia de telecomunicações. Durante 12 anos, né, eu trabalhei como engenheiro / supervisor dentro da TV Globo. E assim, no auge, no ápice da minha carreira dentro da Globo, eu fui desligado, né? Aí eu costumo falar assim, cara, se tudo que você tem é uma profissão, né? No meu caso, engenheiro formado, já estava como supervisor, 5 anos de empresa, tinha sido promovido 2 vezes, recebi 5 aumentos em 5 anos. Então, assim, nada justificava aquele desligamento. Então, assim, eu refleti muito na época, já estava estudando tráfego pago e trabalhando com tráfego pago já fazia mais de 3 anos, em paralelo com a Globo, né? Eu sempre fui do trabalho depois do trabalho. Então, eu era da CLT, mas
eu pegava pelo menos mais umas 6 horas ali para estudar tráfego pago, estudar essa nova profissão, que era um complemento de renda. E daí quando eu saio da Globo, eu tinha prometido, eu falo que eu fiz uma promessa com Deus, só que ele não tinha feito essa promessa comigo, era só minha com ele. Quando eu entro na Globo, eu entro numa situação muito difícil em 2016. Eu e a minha esposa, eu trabalhava aqui em Taubaté, eu já tinha desistido da área de engenharia, trabalhava numa academia aqui na cidade de Taubaté, e a minha esposa trabalhava numa construtora. E no primeiro mês de casamento, eu quebrei o meu pé e a empresa que ela trabalhava parou de pagar o salário dela. Ela ficou uns 5 meses sem receber salário e foi uma situação bem desafiadora. A gente começou a fazer salgado para complementar a renda e tudo mais. E assim, no auge dessa dificuldade, eu lembro que eu entrei para tomar banho, olhei para o chuveiro como se fosse Deus e eu falei assim, Deus, eu não sei o obstáculo que o Senhor tem para mim, mas oficialmente eu desisto. E se é que você existe, ó, audácia minha com Deus, eu falei, se é que você existe, me dá uma chance de eu tirar minha família dessa situação. Isso era num sábado à noite. No domingo de manhã eu entrei num site de vagas, tinha aproximadamente umas 30 vagas de emprego. Eu falei, cara, se é para ser de Deus, eu não preciso me candidatar a todos, eu me candidatei a 3. E na segunda-feira, 7 horas da manhã, eu costumo falar, quando é de Deus, acontecem essas coisas, né? 7 horas da manhã, uma empresa de RH me ligou, perguntando se eu queria participar do processo seletivo da Globo. Eu lembro até hoje, o nome da empresa é IFEM RH. E assim, foi o processo mais difícil de todos. Eu já tinha participado de outros para entrar na Globo, foi o mais difícil de todos. E eu entro na Globo, tenho uma ascensão meteórica. No meio dessa trajetória, eu começo a trabalhar com tráfego pago. E no ápice, acontece o desligamento. E daí eu fiquei durante aproximadamente um mês, assim, buscando muito a palavra de Deus. Então, todo dia antes de dormir, eu ficava escutando a Bíblia falada até eu apagar. E eu era enfático. Eu falava assim, Deus, fala comigo. Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito? E ele não falava nada comigo. Só que nesse período já começou a acontecer alguns moveres sobrenaturais. Quando eu saí da Globo, eu tinha um cliente de tráfego pago. 20 dias depois, quando eu volto para Taubaté, eu já tinha 4 clientes. Então, eu já tinha multiplicado por 4. E cerca de 3 meses depois que eu já tinha saído da Globo, eu já estava ganhando 3 vezes o que eu ganhava na CLT como tráfego pago. E tudo sobrenatural, indicação atrás de indicação, cliente feliz me indicando, e o negócio começou a acontecer. Mas nesse processo, logo depois que eu saí da Globo, que eu comecei a buscar a Deus, um dia eu fui dormir, eu lembro como se fosse hoje, era mês de junho, estava frio aqui em Taubaté, eu estava de regata, escutando a palavra de Deus, e a palavra de Deus veio audível, assim, ele falou, filho, eu estou com você, o meu propósito para você é transformação de vidas, e lá onde você estava, você não iria transformar mais vida nenhuma. E daí eu entendi que eu seria usado com o tráfego pago para a transformação de vidas. E é muito louco, nessa semana que eu estou conversando com a Luzia, eu recebi um interesse de uma grande empresa em querendo me contratar como gestor de tráfego, só que é uma agência. Ela falou, cara, mas por que você, com o tamanho que você está hoje, por que você gostaria de continuar fazendo tráfego pago? Eu falei assim, não é fazendo tráfego pago, eu falei, foi com o tráfego pago onde tudo começou. Eu acredito, Luzia, do fundo do meu coração, que o tráfego pago foi um dom que Deus me deu. Então, todos os dias eu busco fazer o meu melhor, eu não meço esforços, se precisar eu fico sem folga, trabalho de domingo a domingo, não tem horário. Então, assim, a minha entrega ela é total dentro hoje da minha operação, dentro da minha agência. Hoje, a agência não carrega mais o meu nome, né? Por muito tempo a agência foi Agência O Rafa Nogueira, era o meu próprio nome. Hoje é Grupo Nogueira, a gente já tem outros braços, além do tráfego pago a gente consegue atuar em várias áreas, mas é o tempo todo Deus controlando, Ele está no centro de tudo na minha vida, então assim, eu falo para tudo. Todo dia eu renuncio o velho homem e aceito Deus como o meu único salvador novamente. Então assim, minha história com Deus, ela é muito maluca,
eu acho que nem caberia em um podcast só, mas assim, eu já fui um bandista, aí eu tive um encontro com Deus, o primeiro encontro com Deus foi no chuveiro. Conta para nós um pouquinho disso. Então, como assim foi um bandista? Eu fui um bandista por 6 anos. E é muito louco, assim, pode ser que muita gente que vai ver esse podcast pode estar exatamente onde eu estava. Eu tinha certeza, Luzia, que eu estava servindo a Deus. Porque o centro de Umbanda que eu frequentava praticamente só fazia coisas boas, só fazia caridade. Eu tinha certeza que eu estava servindo a Deus. Até que eu tive esse primeiro encontro, quando eu estava no chuveiro, que eu falei, Deus, se é que você me existe, me dá uma chance de eu sair da situação. Veio no meu subconsciente, eu não entendi nada, hoje eu tenho certeza que foi o Espírito Santo, falando assim, como que eu posso te ajudar se você não manda nem currículo mais? Eu tinha desistido da área quando eu estava trabalhando nessa academia, eu trabalhei por um ano e 5 meses. E quando eu desisti totalmente da área de engenharia, eu não mandei mais currículo. E daí, quando veio aquela voz falando, mas você nem currículo manda mais, como que eu posso te ajudar? Aí eu entendi que eu tinha que mandar currículo. Daí eu mandei 3 currículos e fui chamado na Globo. Ali foi o primeiro encontro que eu tive com Deus. Já lá em São Paulo, eu estava totalmente perdido, eu não sabia o que eu fazia. Era o começo de casamento, eu ainda estava com as dívidas contraídas por esse problema do casamento. Fiquei 6 meses morando num quarto de 1,5 m² em São Paulo, que é o que eu conseguia pagar. Via a Carol de 15 em 15 dias, tá? Era uma situação bem difícil. E nesse período eu frequentei alguns centros lá. E só que assim, algumas vezes eu não consegui esperar o atendimento, porque era muito lotado. E na vez que eu aguardei o atendimento, eu fiquei, se eu não me engano, eu cheguei umas 7 horas da noite, fui ser atendido perto da meia-noite. E daí o pai de santo falou, ele falou com essas palavras, ele falou, eu não consigo te atender, porque o que está com você, eu não consigo nem chegar perto. Aí eu verifiquei, tá comigo? Não entendi nada. Passaram algumas noites, eu ainda totalmente perdido, o quarto era muito pequeno, eu tenho uma fobia de barata, e o quarto sempre tinha barata. Então, para conseguir dormir, naquela época eu não conhecia Cristo, eu só conseguia dormir alcoolizado. Então eu bebia 3, 4, 5 garrafas de cerveja até o sono vir e eu apagava. E nesse dia não foi diferente, eu bebi, fiz uma oração e falei, Deus, me mostra quem é Jesus. Por que eu fiz essa oração? Porque na Umbanda eu tinha aprendido que Jesus foi o maior médium que passou pela Terra. Mas nada mais do que isso. Ele era uma pessoa comum, um homem comum. E daí eu dormi alcoolizado e tive um sonho com Jesus. E daí, nesse sonho com Jesus, frente a frente, ele olhou para mim e falou, pois não. Eu falei, quem que você é? Ele falou, quem que você acha que eu sou? Ele me fez essa pergunta. Eu falei assim, eu aprendi que você é o maior médium que passou pela Terra e tudo mais. Ele virou e falou assim, não vou te responder a sua pergunta. Eu vou te fazer outra pergunta. Eu falei, pois não. Daí ele falou assim, e se eu te disser que eu sou o próprio Deus? Aí eu olhei, silêncio. Aí eu falei, se você for o próprio Deus, muda tudo o que eu aprendi. Aí no sonho ele fez assim, então fica com a sua consciência, estralou o dedo. No que ele estralou, eu acordei com a certeza, eu até me emociono, com a certeza que Jesus era Deus e que a minha salvação viria através dele. Eu não aceitei Jesus através de uma pessoa, eu não aceitei Jesus através de uma igreja, eu aceitei Jesus através de um sonho, onde eu tive o privilégio dele se apresentar para mim. E foi assim como eu saí da Umbanda, aí alguns meses depois, Jesus colocou o Getúlio. O Getúlio era de uma denominação da Igreja do Sétimo Dia. A minha esposa pegou uma carona com ele de BlaBlaCar para ir para São Paulo. E o Getúlio começou a falar de Jesus para ela. O Getúlio estava passando uma situação difícil, ele tinha acabado de perder a esposa. E daí ele levou a Carol até o Jabaquara, e do Jabaquara a Carol falou, agora eu vou pegar um Uber para ir até o Rafa na TV Globo. E daí ele falou, não, eu levo você lá. E daí ele levou a Carol até lá, e daí quando ele foi deixar a Carol, ele falou, se vocês quiserem eu discipulo vocês, eu ensino a palavra de Deus para vocês. Aí quando a Carol entrou no carro, ela falou, cara, aconteceu isso, e esse cara falou que
E ela tinha certeza que eu ia falar não. E dela ele falou que vai ensinar a palavra de Deus pra gente. Eu falei assim, então vamos aceitar. E daí toda sexta-feira, durante vários e vários meses, ele ensinou a palavra de Deus pra gente. A gente começou a frequentar a igreja Hillsong, lá em São Paulo. E daí, gradativamente, a quantidade de álcool que eu bebia foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. As músicas que eu escutava já não conseguia mais escutar, e daí fui tomado por Jesus. E como que você entrou nesse mundo do álcool? Quando você percebeu que você estava se viciando naquilo, a ponto de não conseguir mais dormir? É uma dica que eu dou para as pessoas também. Tudo em excesso, eu acredito que não vem de Deus. Nesse período que eu trabalhei na Globo, assim, eu sou totalmente grato a esse período, esse processo que eu passei, mas foi um processo difícil. Na Globo de São Paulo, eu trabalhava no entretenimento, no estúdio do Faustão. Eu era responsável pela parte técnica do estúdio do Faustão. E eu ficava 85 dias, 87 dias sem folga, trabalhando 16 horas por dia. Então era muito difícil. Quando eu vou para a Globo de Recife, diminui um pouco o meu volume de trabalho, mas ainda continuou aquele volume de trabalho muito grande. E daí, como que você perde a referência? Você não passa mais um domingo com a sua família, né? Eu saí da Globo de São Paulo, que eu atendi o Faustão. Fui para a Globo de Recife para fazer evento de futebol, ter futebol todo domingo. Então você vai perdendo a referência e aquele vazio, né? Como que você preenche esse vazio sem Jesus? Você preenche com álcool. E daí aconteceu um fato que eu acho que foi isso, uma das coisas que eu contei que mais marcou para você. Ainda na Globo, já tinha aceitado Jesus, já estava vivendo ali a palavra de Deus, mas toda vez que eu viajava, esse excesso de trabalho, eu só controlava ele bebendo sozinho no quarto do hotel. Bebendo sozinho no quarto do hotel. E isso só foi aumentando. Cada viagem que eu fazia como supervisor, eu tinha direito a ficar sozinho no quarto do hotel. Eu fui bebendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até que em dezembro de 2020 eu fui fazer 2 jogos em Maceió, um jogo num sábado e um jogo numa terça-feira, e eu tive 2 dias de folga. O evento já estava montado, não precisava montar nada, eu tive 2 dias de folga. E esses 2 dias eu praticamente quase morri de tanto beber. E daí no ápice, que eu falei, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu estava quase por um tris, eu não pulei do quarto do hotel. E quando eu fui querer pular, tirar minha própria vida, porque aquela dor estava insuportável, eu falei, Deus, me ajuda. E daí ele falou assim, eu vou te ajudar, mas você precisa ligar para sua esposa e contar para ela tudo o que está acontecendo. Porque para ela eu tinha parado de beber fazia alguns anos. E daí eu liguei para a Carol e falei, Carol, todas as viagens que eu fiz aqui na Globo de Recife, eu bebia no quarto do hotel, contei para ela tudo o que aconteceu. Eu falei, mas eu vou procurar ajuda. Aí eu volto de Maceió para Recife. Quando eu chego em Recife, procuro uma clínica psicológica, psiquiatra, começo a tomar remédio controlado. Só que depois de um mês, eu falei pro psiquiatra, eu falei assim, cara, eu tô tomando esse remédio, eu lembro até hoje, o nome do remédio é Uninaltrex. Eu falei assim, eu tô tomando esse remédio, mas eu não preciso mais tomar. Daí ele virou e falou assim, por que você acha que você não precisa tomar esse remédio? Eu falei, porque o que me aprisionava e fazia eu continuar bebendo era mentira. A partir do momento que eu contei para minha esposa a verdade, aquela prisão que o diabo conseguia me aprisionar e continuar me mantido em cativeiro, falei, aquilo acabou. E dali em diante começa esse mover sobrenatural. 5 meses depois, isso foi em maio de 2020, isso foi em dezembro de 2020, que eu tive esse problema no hotel. E em maio de 2021 foi quando eu saí da Globo. Em 27 de maio de 2020 eu volto para a cidade de Taubaté e começa esse mover sobrenatural. E assim, eu só posso falar que é um mover sobrenatural porque hoje, comparando com o salário, eu ganhava um bom salário como supervisor da Globo, mas assim, eu ganho mais de 10 vezes o que eu ganhava lá como supervisor da Globo. A vida da minha família foi totalmente transformada. Eu costumo falar, eu moro num condomínio, numa casa muito boa. E daí eu olho para os vizinhos, só tem vizinho aposentado. Sabe? Eu falei assim, cara, isso é um privilégio que Deus está me dando, porque essas pessoas tiveram que trabalhar a vida inteira para conseguir estar morando ali.
E eu, jovem, né, a gente foi para esse condomínio hoje eu tô com 39, a gente foi para esse condomínio com 36 anos, eu tinha 36 na época. Tão jovem, consegui morar num condomínio, numa casa própria, só é totalmente pela misericórdia e a mão de Deus. E é sobre isso. Então, assim, e continua sendo sobrenatural. A gente costuma falar na agência que a gente não tem setor comercial. E é impressionante. Pode sair cliente, é cíclico. Esse mundo de agência, tráfego pago, é cíclico. O cliente entra, passa uma temporada com você, depois ele vai para outra agência, e isso é cíclico. Mas é impressionante, porque sai uma empresa, Deus coloca outra. Sai uma empresa, Deus coloca outra, sem a gente ter que fazer absolutamente nada por indicação. E a indicação, eu costumo falar que é um forte indicativo que você está fazendo um bom trabalho. Porque nenhum empresário iria te indicar se você não estivesse gerando resultado para ele. Então, eu falo muito dos frutos, né, dos alimentos. Quando as empresas com propósito, que é o propósito de Jesus, hoje a gente ouve muito falar em propósito, né? A palavra propósito, a palavra empreendedorismo, tem muitas palavras que hoje elas são de relacionamentos, assim, de mesas que você entra numa palavra comum. Mas o extraordinário de Deus, o verdadeiro propósito de Deus, ele vai muito além desse propósito que é pregar. Né? Ele tem a ver com renúncia, tem a ver com obediência. A chave para acelerar o processo, eu sempre falo, é a obediência. O seu coração, a obediência, as suas renúncias que fizeram com que você entendesse que você tinha que confessar algo para trazer. Aquilo que você fala, o que me libertou foi a verdade. A palavra de Deus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando a gente fala dessa verdade, quando a gente confessa, por isso que o diabo ele aprisiona tantas pessoas no pecado. Porque uma vez que essa pessoa confessa isso, o Senhor ele joga no lago do esquecimento. Exatamente. E relacionamentos são restaurados. E a luta e o medo, porque confessar é muito difícil. Né? Você vai ver acontecer muito em casais que acaba num momento ali de nível absurdo de estresse, passa por uma traição, o confessar aquilo que é o que vai fazer com que aquele leito volte a ser sagrado, volte a ser transformado. E por isso que tem muitos divórcios, porque não confessa e não tem esse entendimento do Espírito Santo. E quando a gente vem para o lado de uma empresa, a gente traz isso para a empresa, que é essa questão de renúncia, de confessar, de ir na contramão do que está todo mundo vendendo, do que está todo mundo fazendo. Você trabalhar numa sociedade onde tem muitos jeitinhos, onde tem muitas formas, e você tem que levar o nome de Deus, onde você sabe que a sua responsabilidade é transformar aquela empresa num ministério. Né? Que depois da sua casa é onde você mais vai alcançar pessoas, não são nas plataformas, não são em grandes palcos. Então, esses são desafios que vêm trazer. Essa semana eu estava conversando com uma moça que veio buscar um aconselhamento. E ela falou, olha, eu estou preocupada, eu dou muito treinamento, a gente está falando de treinamentos agora, e eu venho numa pegada de muito treinamento, eu tenho visto meus frutos, muitas pessoas têm aceitado Jesus, muitas pessoas têm compartilhado o que eu tenho feito, eu tenho recebido muitas propostas, eu estou cansada, mas eu estou numa fase que eu preciso mudar esse formato, fazer com que essa escala seja mais efetiva, porque eu estou produzindo demais e eu tenho visto esse resultado. E eu olhei para ela e falei, você lembra da história da figueira? Quando Jesus passa e ele vê uma figueira, e ele vai até aquela figueira para buscar um fruto, ele estava com fome para se alimentar, aquela figueira ela estava bonita, ela estava cheia de flores, cheia de folhas, mas quando Jesus chega perto, não tinha fruto, e ele manda cortar aquela figueira. Aquela figueira estava ali, com certeza ela abençoava muitas pessoas, ela servia de sombra, ela era bonita, um bom cenário para foto. Ela encantava muitas pessoas estavam usufruindo daquela figueira. Mas quem precisou se alimentar dela não foi alimentar. E eu falei para ela, se Jesus chegasse na sua casa hoje, você teria um fruto para ele ou só para as pessoas? Exatamente. Será que você não está sendo uma figueira cheia de flores, cheia de folhas, abençoando todo mundo com a sua sombra, abençoando todo mundo com a sua presença? Mas como é que está o seu tempo de qualidade com Deus? Como é que está o seu devocional? Está o seu tempo de intimidade? O que ele tem te ouvido? Se ele chegar hoje, ele tem esse fruto? Ele tem um alimento? A gente precisa prestar atenção nos frutos. Exatamente. Entendeu? Eu estou trazendo, eu estou entregando. Resultado não tem a ver com fruto. E às vezes eu estou vendo muitas pessoas aceitando Jesus, indo à frente com apelo, e estou acreditando que aquele é o fruto que Jesus busca, mas aquele é o alimento? Exatamente. Como é que está a minha casa? Como é que está seu relacionamento? Como é que está a sua família? Como é que estão as suas renúncias? Como é que está o tempo?
Porque o relacionamento com Jesus é uma renúncia diária que a gente tem que fazer. É uma renúncia diária. Eu costumo falar também que as pessoas virou moda, né? Vou ser batizado. Ah, eu aceitei Jesus, vou ser batizado. Porém, para mim, o relacionamento com Jesus é como se a gente tivesse que aceitá-lo todos os dias. A gente precisa, é como se fosse uma pílula. Eu vou fazer hoje um encerramento de um curso de oratória e o meu curso de oratória, eu vou dar um spoiler, eu vou falar a respeito disso. Eu vou com uma pílula da salvação. Jesus é uma pílula da salvação, você precisa tomar ela todos os dias. Você precisa, mas estudos dizem que se a gente tomar um remédio, mas se a gente realmente não acreditar que ele está fazendo efeito, por melhor que seja a fórmula daquele remédio, pode ser que ele não funcione no seu corpo. Então, aquela pílula diária é você se alimentar da palavra de Deus. Só que não só se alimentar da palavra de Deus, é deixar ela agir no seu corpo. É você ter a fé. Então eu preciso ter fé que Jesus ele vai transformar todas as áreas da minha vida. Então esse relacionamento com Deus não pode ser esse relacionamento modinha. Aceitei Jesus, comecei a escutar a música. Essa música eu gosto. Toca uma música que não gosta, já muda, a gente não consegue escutar. Não, escuta mais louvores, outros louvores. No começo, a Carol colocava lá, eu não vou falar o nome da cantora, porque hoje eu escuto muito ela. Mas eu não aguentava escutar a música dela. E daí a Carol colocava a música dela, falando, não, eu não aguento escutar. Porque eu vim da Hillsong e eu só queria escutar Hillsong. Eu não estava aberto a escutar outras coisas. E depois Deus foi conduzindo. Hoje praticamente todas as bandas aqui do Brasil. Eu não gosto muito de louvor em inglês, porque eu não tenho influência no idioma, eu gosto de... Mas a gente precisa se alimentar diariamente daquela pílula. Então, todo dia eu tenho que renunciar ao velho homem, renunciar às coisas que eu fazia, que eu não posso mais fazer. Então, é uma renúncia, é um alimento diário e buscar, né? A palavra de Deus, a gente precisa buscar ela todos os dias. Você já deve ter presenciado muito isso, tem crente com anos de igreja que nunca leu a Bíblia. Não. Nunca leu ela inteira. Então, assim... essa é uma das primeiras metas minhas do ano. Eu coloco para ler pelo menos de 1 a 2 vezes a Bíblia inteira ao longo do ano. Para mim, funciona melhor a Bíblia falada. Tem outras pessoas que gostam de ler, grifar. Para mim, a Bíblia falada, para mim, é perfeita. Assim, eu coloco ela no meu treino, eu consigo me concentrar, prestar atenção na palavra. E cada vez que eu escuto, é uma revelação diferente. Então, isso que você está falando, para mim, é exatamente isso. Fulano de tal se batizou, tal. Aí passa uma temporada, você olha para a pessoa, você não vê fruto nenhuma na vida da pessoa. O fruto é o mais importante. Isso. E essa parábola da árvore é sensacional. Não eu me peguei meditando nessa palavra muitas vezes. Eu falei, Senhor, se ele chegasse hoje, será que eu teria um figo para entregar, alimentar? Será que eu estou sendo sombra? A gente precisa entender e aprender a definir realmente o que é, para quem estão separadas as nossas mesas, que é outra coisa que também está muito na moda, né? Olha, cuidado com a mesa que você senta, cuidado com os amigos que você anda. Conversando também com uma outra menina num café, eu amo os cafés, a gente fica as mentorias nos cafés ali. E ela falou, olha, eu tenho orado muito, Lucia, eu tenho orado e buscado, e tenho falado para Jesus, Jesus, me apresente os seus amigos. Me apresente os seus amigos. E aí, de repente, numa dessas orações, quando eu me vi, eu estava dentro da casa de uma pessoa, para não falar o nome, extremamente famosa, sentado na mesa dele. Eu respirei, orei, né? E falei, deixa eu te falar uma coisa, cuidado. Jesus chamou Judas de amigo. Judas era amigo. O amigo que beijou Jesus. Então, nós precisamos entender qual está sendo o nível da nossa oração. Que tipo de amigo você precisa? Porque quando você se vê numa pessoa, numa mesa de uma pessoa importante, numa casa de uma pessoa famosa, você acredita que essa é a referência de um amigo de Jesus? Não estou falando que essa pessoa não é uma pessoa de Jesus, mas eu estou falando com oração. Jesus chamou Judas de amigo. Eram 12 discípulos que caminhavam com ele, não foram todos que perseveraram até o fim. A gente teve aí a traição de Judas que ficou no meio do caminho. Nós temos os conflitos que eles viveram como amigo de Jesus, como passaram nos desafios de Jesus.
Hoje, você permanece ao lado de Jesus com o desafio que você está vivendo? E quando a gente vê no final da consumação, da morte de cruz, tinha um amigo, a qual ele olha e confia a mãe. Só João. Então, cadê os outros amigos? Eram amigos de Jesus, eram apóstolos, eram discípulos, estavam ali mantendo o ministério de Jesus. Mas olha quantos conflitos que no meio do caminho, Pedro mesmo que tentava desistir e negar. O quanto nós temos entendido e sido amigos de Jesus. Primeiro tem que ser amigo de Jesus para poder entender e ter o conhecimento da voz, o discernimento da voz dele para caminhar. Com certeza. E aí eu dei um exemplo para ela, falei, olha, eu posso te dizer o que é uma referência de uma amiga de Jesus. Eu tenho uma mulher na minha vida, algumas mulheres, mas eu tenho uma mulher na minha vida que por anos ela ora pela minha vida e pelo meu filho. Meu filho com 7 anos recebeu um chamado de pastor, uma revelação sobre a vida dele, uma unção. E essa mulher falou para ele, a partir de hoje, todos os dias nós vamos orar pela vida do seu filho. Porque na fase adulta, Satanás vai fazer tudo para ceifar a vida dele. E todos os dias, na madrugada, essa mulher me manda uma mensagem, uma oração, orando e guardando a minha casa. E o Espírito Santo, ela é tão sensível ao Espírito Santo que os dias que eu estou cansado, mal ela liga e fala assim, olha, hoje você não precisa levantar, pode dormir, pode descansar, que eu estou orando, guardando a sua vida para que Deus fortaleça os seus joelhos. Essa é uma amiga que Jesus me apresentou. Essa é uma amiga que Jesus preparou na minha vida para cuidar. Então é essa referência que nós temos que buscar. Mas para essa referência acontecer, nós temos que ser amigos de Jesus. Nós temos que ter um nível de intimidade profundo, porque um amigo verdadeiro, ele conhece o outro, para que a gente seja direcionado. Então, os jargões que a gente vive no dia de hoje é absurdo. E aí eu vou te falar, eu sou uma pessoa do franchising, eu sou uma pessoa dos negócios, eu sou uma pastora. E você que é uma pessoa do marketing? Você deve receber 1000 vezes mais esse tipo de oferta. 1000 vezes mais. Então, eu comentei essa semana a respeito disso, né? Eu estou fazendo um curso lá, daí uma pessoa se interessou pelo meu trabalho, e daí ele perguntou, cara, mas você trabalha com tudo? Eu falei, não, eu não trabalho com tudo. Eu virei e falei assim, toda vez que chega uma empresa, né, eu e a minha esposa, a gente faz um estudo daquela empresa para ver se realmente é aquilo que por exemplo, empresas de aposta, empresas, né, tem vários nichos no meio do marketing, a gente fala que é nicho black. Nicho black são setores que por dinheiro nenhum eu trabalho. Então, e essas armadilhas, né? Então, tem palavras, tem músicas que eu não escuto. A pessoa coloca, cara, eu não escuto. Esses dias o professor de bike, ele tem uma opção sexual particular dele, e daí só aquelas músicas loucas na aula de bike. Daí um dia ele mandou abrir uma caixinha de perguntas e falou assim, coloca aqui a sua sugestão para a música da minha aula de bike. Eu coloquei algumas músicas gospel, eu mandei, dele virou... Eu virei e falei assim, ó, sabia que aquela menina de frente para você que faz aula com a gente, ela é adoradora de Deus? A menina é adoradora de Deus na igreja que eu frequento. Ele não, eu falei, então, coloca, faz uma aula só de louvor, já tem algumas academias fazendo. Legal. Então assim, a gente tentar trazer uma luz, né, para quem também está na escuridão. Né? Posicionamento, né? Posicionamento. Eu falo que de todos os homens da Bíblia, o que eu admiro muito é Daniel, pelo posicionamento. De posicionar, de estar em lugares ao qual ele podia se vender, ao qual ele tinha tudo para ser tomado por um eu, para se perder. E ele manteve na presença de Deus. Então, o posicionamento, ele independe do lugar. Independe né? do Ele lugar. depende 100% do seu relacionamento com Deus. O quanto você vai honrar a Deus nos lugares que muitas pessoas conhecem. Aqui ninguém me conhece, mas e o Senhor que está com você, que caminha? Onde você honra, onde você se posiciona. Até que ponto você vai renunciar, você vai participar dos manjares que a vida está te oferecendo. Porque são muitas ofertas. E são muitas oportunidades e boas. E nem todas as oportunidades são erradas, nem todas são ilícitas. A gente não está falando de... a pessoa sabe, ela vai começar a partir de agora a traficar ou começar a viver de aposta. Né? Vamos dizer que a gente está trazendo aqui. Não precisa ser disso. São coisas que são boas, aparentemente, que são confortáveis, mas é aquilo que Deus tem. É o fato de caminhar com o que Deus tem para a nossa vida. O prosperar e entender que algo que Deus tem, o Senhor vai trazer. As pessoas, nossa...
A vida inteira que eu conheço vocês batem o sino e vêm de franquia em época de pandemia, isso e aquilo. Porque é o Senhor que nos manda os clientes. Ah, quando vocês tocam o sino na franquia de vocês, é de verdade ou é marketing? Eu falo, sério? Que eu vou me submeter a ficar tocando o sino para mentir que a gente está vendendo franquia diante de um Deus que a gente confia na provisão dele. Cada franquia vendida é a provisão de Deus na nossa vida. Cada contrato fechado é Deus provendo algo na nossa vida, na nossa família, para a gente saber que não vem da nossa força. Para a gente saber que vem dele. Que o nosso trabalho tem que ser direcionado com ele. Por isso que eu falo muito com a nossa equipe e a gente conversa muito sobre isso, sobre a responsabilidade que é trabalhar no Grupo Cetro. Quando você entra numa empresa cristã, é um desafio muito grande, ele é muito maior que outro, porque nós somos cobrados, que é muito é dado, muito é cobrado. Nós somos cobrados e nós somos cobrados por Deus. E essa responsabilidade de levar o nome dele. Então a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente vai se perder no meio do caminho. Quando a gente menos esperar, a unção ela é muito fácil de se perder. Você comentou sobre a Umbanda, né? Que você teve um relacionamento com a Umbanda e a gente ficou olhando e não se trata, a gente não está falando de uma religião nem da religião de ninguém, mas a gente está falando sobre os entendimentos. Quando a gente pega, tem religiões que elas são muito discernidas no que ela quer. Então você pega o umbandista, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele faz, ele está ali dentro, ele luta até o fim. Né? Você vai pegar outras religiões, elas vão sustentar as crenças dela. Quando você chega no cristianismo, tem uma confusão de valores ali dentro. Tem uma mistura onde as pessoas precisam entender que Jesus ele tem que ser o centro. Não é um evangelho de moda, não é um evangelho onde eu vou usar o nome de Jesus para me promover, para promover a minha empresa. Não, é sobre o que ele tem, o que ele quer que promova. Não é sobre um marketing para elevar o meu nome. Não é usar o nome dele para elevar o meu nome, mas é o nome dele sobressair sobre todo o nome. Sobre todo o nome. Sobre todo o nome. A gente precisa ir caminhando e entendendo. E ontem a gente estava conversando com os amigos e ele falou, porque tem situações que eu não tenho medo, porque o que tem em mim, que está em Jesus, eu falei, a palavra de Deus ela vai dizer que maior o que está em nós do que está no mundo. Mas nós precisamos entender e cuidado com esse jargão. Saul ele foi um homem ungido por Deus, inspirado por Deus, direcionado por Deus, um rei levantado por Deus. Amado por Samuel. Amado por Samuel. A correria dele, do reinado, das lutas, o dia a dia, o que ele foi fazer? Ele foi tomando decisões por ele mesmo. Ele foi ungido por Deus. E ele acreditava por ele ter sido ungido por Deus, isso era o suficiente, ele estava protegido até o fim. Samuel orientando, falando, Saul, cuidado, as decisões estão sendo por si próprias, você está se perdendo do seu caminho, o que está acontecendo? Deus me ungiu, me colocou aqui. Se Deus me colocou, ninguém me tira. O que acontece? Ele leva para dentro da casa dele uma feiticeira, ele começa a ser instruído por essa mulher. A esposa dele contrata uma mulher que não tinha a ver com a linhagem do que ele precisava. Influenciado, ele ficou com os pensamentos turvos. Influenciado, ele ficou perturbado. E ele perde o quê? Nada mais do que a unção de Deus. Um fim trágico de um homem que tinha sido ungido. Então não existe família, isso, né? Que a unção não se perde. Se perde. Não existe isso que Deus me colocou, ninguém tira. O homem tira. O homem tira. Se você deixar o homem tomar conta da sua vida, o homem tira. É diferente de Davi, que você vai ver tantas coisas erradas ao longo da vida dele, mas do que ele prezava? A unção. Então a gente precisa prezar por essa unção e buscar essa unção de Deus. E esse desafio que eu fico imaginando. E agora, a gente está falando de marketing, né? Eu falo tudo isso do bíblico aqui, não adianta. Por isso que Jesus pode, por isso que a gente realmente quer que Jesus pode, ele é o centro. Ele pode tudo. Ele pode tudo. Mas fala um pouquinho pra gente sobre o marketing digital, quando você entrou, e o que ele faz em si, porque às vezes as pessoas ouvem sobre tráfego pago e elas têm muitas dúvidas. Posso fazer, não posso fazer, é correto? Estou comprando seguidor, o que eu estou fazendo? O que de fato... Porque eu já tive perguntas de pessoas, principalmente empresas cristãs, que falam assim, porque eu não concordo com o tráfego pago, eu acho que eu estou comprando seguidor da mesma forma que as pessoas compram, eu acho que eu estou enganando o meu cliente. Uma falta de informação. É uma falta de informação. O marketing, na minha visão, né, o tráfego pago, a gente não fala, a minha esposa sempre me corrige, não fala marketing digital, é um mercado digital. Para mim, o que eu vejo como um bom tráfego pago, um bom
né, marketing digital? É você conseguir extrair o máximo da essência daquela empresa. Então, é você conseguir fazer, eu costumo falar, eu não preciso inventar a roda já foi inventada. Então, eu preciso fazer o básico bem feito. E o que é o básico bem feito? Eu sempre gosto de trabalhar duas bases dentro do marketing digital. Fortalecimento de marca, campanhas para ganho de seguidores, campanhas... O YouTube está muito em alta, né? Hoje é muito mais barato você ganhar inscrito no canal do YouTube do que ganhar seguidor no Instagram, e o público do YouTube também é muito qualificado. Hoje é 8 vezes mais barato você anunciar no YouTube do que no Instagram, então assim, o YouTube é uma grande potência atual, né, nesse momento que a gente está falando. Então eu sempre gosto de trabalhar campanhas de fortalecimento de marca. Dentro dessa campanha de fortalecimento de marca, gosto de trabalhar conteúdos de storytelling, trazendo a essência da empresa para gerar essa conexão fiel para o público-alvo daquela marca que eu esteja trabalhando. E uma vez que essa pessoa começou a seguir, demonstrou algum interesse no meu serviço, no meu produto, aí eu faço uma campanha ofertando o meu produto. Então é fazer o básico bem feito, é eu ter boas campanhas e bons conteúdos para eu ganhar seguidores e estar trazendo gente nova o tempo todo, e boas campanhas também de oferta. Então eu vejo o marketing dessa maneira. Ah, é errado comprar seguidor, é certo ou errado? Cara, se você comprar um seguidor fantasma, qual a chance desse seguidor aumentar o seu faturamento? Mas eu já vi acontecer de marcas comprarem, uma marca que acabou de começar, ela não tem seguidor nenhum. Seguidor, querendo ou não, gera uma credibilidade. Uma marca que acabou de começar, se ela do nada ela aparecer com 100 mil seguidores, vai ficar na cara. Então eu já vi marcas, cara, com muita dificuldade de crescimento, começou a comprar ali um pouquinho por mês, e depois que ela pulou de 5 mil seguidores para 50 mil seguidores, o produto dela começou a vender mais porque começou a gerar mais credibilidade. Eu já vi isso acontecer na prática. A estratégia errada, né? Porque com uma boa estratégia ela consegue chegar rapidamente a 5, 10 mil seguidores. Com uma boa estratégia você consegue, com o tráfego pago, não deixa de ser um seguidor comprado, porque você vai pagar para aquele seguidor visitar o seu perfil e começar a te seguir. Mas ele tem a opção de te seguir ou não. Ele tem a opção de te seguir ou não. E o que é legal de quando eu faço isso com o tráfego pago? Eu vou segmentar para o meu público-alvo. Então, dependendo do nicho de atuação, meu público-alvo são empresários. Por exemplo, uma escola de oratória, que eu estou fazendo um tráfego pago, o público-alvo dele é empresário. Então não adianta eu ganhar seguidor de qualquer pessoa. Não. Eu preciso ganhar seguidor empresarial. Então eu consigo segmentar, eu consigo direcionar. É como se fosse um canivete suíço, né? Então eu tenho ali uma potência de pegar uma ferramenta que vai me trazer aquele resultado naquele momento, aquele resultado exato. Eu gosto bastante de parcerias com influenciadores, né? Aí assim, algumas pessoas falam, eu escutei isso hoje, mas eu vou contratar o fulano tal, mas ele só dá dica gastronômica. Daí eu falei para a marca, mas eu não estou contratando ele para pegar a audiência dele e me trazer um faturamento através da audiência dele. Eu estou contratando ele porque o rosto dele é mais conhecido nessa região que a gente está. Aí eu pego esse vídeo dele e vou trabalhar no tráfego pago no Instagram da sua marca. Eu falei, o rosto dele já gera essa credibilidade, já vai gerar mais vendas, né? Eu tive essa experiência de fazer isso na minha barbearia. A minha barbearia, com uma estratégia correta de tráfego pago, com um bom influenciador, em 3 meses a gente já era a barbearia com um dos maiores faturamentos da cidade, com um crescimento assim avassalador. Todo mundo, caramba, de onde que surgiu isso? Tráfego pago bem feito com um vídeo com um influenciador. Então eu gosto bastante também de sugerir parcerias de influenciadores. A Luzia, ela não vai falar, mas ela é uma influenciadora, tá, meu povo? Ela influencia bastante pessoas. Jesus, meu reino. É uma das alternativas da Luzia. Você poderia vender esse serviço para outras empresas. Eu sei que você não eu dou conta nem da minha. Mas é isso, sabe? Então, assim, eu quero atingir um determinado público na cidade de São José. Cara,
quem conhece a sua empresa de São José? Não, ninguém conhece a sua empresa de São José. Tá, pega um influenciador lá de São José, faz um vídeo e faz a oferta do seu produto naquela cidade com o influenciador. Então, cada empresa, e assim, eu também não tenho aquele negócio, quanto que é para te contratar? Cara, não tem valor fixo. Por que não tem valor fixo? Não existe cliente igual. Não tem cliente igual. Cada cliente... cada nicho de mercado é uma competição diferente no leilão de anúncio. Então eu tenho que estudar o leilão, tenho que saber quantos anúncios eu vou precisar comprar para trazer um resultado. Com bons criativos, eu vou ser mais privilegiado no leilão. Então eu faço um estudo minucioso para saber o quanto que você precisa investir para ter resultado, e a partir do seu investimento eu vou trazer o valor que eu cobro de honorário. Então assim, eu não tenho um valor tabelado. Tem pessoas que me procuram e falam assim, eu quero o seu valor. Eu falei, não, eu preciso fazer uma reunião de alinhamento para entender mais sobre a sua empresa. Não, eu não tenho tempo não, cara, me passa o seu valor. Dezenas e dezenas de pessoas, eu não passo o meu valor. Porque... E qual que é o maior diferencial do Rafa hoje? O maior diferencial do Rafa hoje é conseguir extrair a essência que a sua empresa tem para o mercado digital, fazer ela ser vista para o público-alvo correto, com uma assertividade muito grande, que isso vai te trazer um resultado. Eu costumo falar, qual que é a minha diferença, Luzia, para outros gestores de tráfego do Brasil? Eu costumo falar que é o Machado. Como assim, Rafael? O Machado? Eu falei assim, dependendo do gestor que você vai contratar, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não tem o cérebro que eu tenho. Então ele vai começar a fazer teste, você vai gastar dinheiro, e vai demorar muito para ter resultado. Eu falei, qual a experiência que eu tenho? O cara que levaria ali 5 dias para cortar uma árvore, com a experiência que eu tenho, eu corto essa árvore com 2, 3 machadadas. Então, assim, qual que é o diferencial do Rafael? É o machado afiado. É o machado afiado. É o machado afiado. Machado afiado. Maior renúncia. Maior renúncia, o velho homem. Se eu pegar o Rafael de muitos anos atrás, eu vivi em função de bebida, e vivi em função de coisas que não me traziam nenhum tipo de crescimento. Por exemplo, futebol. Eu falei muitas vezes que eu colocava o time meu de coração, que hoje eu nem assisto, faz mais de 3 anos que eu não assisto mais jogo pela televisão, mas eu já cheguei a pronunciar isso várias vezes, que eu colocava o meu time de coração acima de todas as coisas. Então, renúncia... Os velhos gostos, né? Não escuto mais música secular, não fico acompanhando mais esse mundo de futebol. Hoje em dia, graças a Deus, Deus me libertou, e foi uma libertação de Deus da bebida alcoólica, porque se não fosse Ele, eu não conseguia enxergar uma maneira. Hoje já vai fazer 6 anos que eu estou totalmente liberto disso. Então a renúncia... Eu acho que essa renúncia ela é diária. Todo dia eu renunciar ao velho homem e continuar apontando para Cristo. Maior risco? Maior risco, essa é difícil, hein? Eu acho que um grande risco, Luzia, é a gente deixar o trabalho ocupar o tempo que deveria ser de Deus. Bom. Essa é a maior cilada, porque a gente começa a ter muito resultado, principalmente com a internet, uma visibilidade maior. É muito fácil você se deixar levar pelo trabalho, e quando você vê, cadê Deus? Se perdeu. Você se perdeu de Deus. Então, assim, essa é uma grande dica. Você colocar Deus acima de todas as coisas, e precisa ter diariamente... Eu falo que no mínimo 10% do seu dia tem que ser de Deus. Dízimo, né? Dízimo. No mínimo 10% do seu tempo ele precisa ser de Deus. Então já é uma reflexão. Se não está sendo, alguma coisa precisa ser mudada. Melhor escolha? Melhor escolha é Jesus, segundo a Carol. Ótimo. Gente, olha como que o tempo passa. Falei para vocês que ia ser uma aula. Rafa, obrigada. Realmente foi uma bênção, foi um tempo precioso. Eu amo ser ministrada. O Jesus Pode, ele veio na minha vida assim de uma forma muito especial, ao qual Deus trouxe naquela situação que eu tinha roubado meu canal do YouTube aqui no Brasil. Eu estava chegando em Orlando, um momento de desafio, conflito, confronto. E eu falei que eu não queria mais saber das redes sociais, falando aí de influência.
E Jesus falou assim, então você só está ali pela quantidade de seguidores que você tinha? Eu não quero saber se esse canal tem seguidor, se não tem seguidor. A minha mensagem ela tem que continuar sendo levada. Hoje Jesus pode ler o podcast mais ouvido da Flórida. E eu vejo a mão de Deus realmente em fazer com que a gente colocasse ele no ar, porque toda semana eu sou extremamente ministrado pela vida de cada convidado que vem. O Senhor tem me alimentado espiritualmente através de tudo, desse estudo, dessas histórias que Ele tem trazido. A gente escolhe a dedo realmente as pessoas que vão vir, porque é o Senhor que Ele tem enviado, que Ele tem mandado. Eu queria agradecer a Deus pela sua vida, com o presente da nossa marca, das sobrancelhas. Vocês sabem, gente, as sobrancelhas, uma das maiores redes de franquia, nós já estamos aí em 6 países. Uma marca onde nasceu no coração de Deus, antes de nascer no coração da Luzia, onde centenas de franqueados, milhares de pessoas têm sido impactadas por essa marca. E hoje nós temos o privilégio de, se Jesus pode, ele está aqui, a mensagem de Deus podendo ser levada de uma forma genuína e gratuita, é porque a Sobrancelhas, ela proporciona isso. Os negócios criados por Jesus, eles proporcionam isso, que você possa também usar. Aqui nós temos nossa linha completa, masculina. Também tem o meu devocional do empreendedor, onde a gente traz aqui 40 mensagens de reflexões, onde sua casa, sua empresa, ela é o seu maior ministério. Os links das redes sociais do Rafa tá aí. Vocês sabem que tá tudo aí para vocês seguirem. E é uma forma que vocês têm de participar desse programa, é o quê? Propagando essa mensagem, divulgando a palavra de Deus através aí das suas redes sociais, compartilhando. Você é uma influenciadora de Jesus, uma influenciadora do reino, eu sempre falo isso. O Rafa acabou de falar aqui sobre influência, e a sua influência não está na quantidade de seguidor que você tem, mas está na sua atitude de compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que Deus trazer ao seu coração, que Deus trazer à sua mente. Você sabe, quando Deus traz algo, eu tenho certeza que essa história falou com você, você conhece alguém em algum lugar que já passou por um momento e que através da vida dele vai ser impactado. E não se esqueça, Jesus fez na vida do Rafa, ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua aí, agora, do jeito que você está. Deus abençoe e excelente semana para você.